As citações, frases e aforismos do escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês Voltaire. Devemos julgar um homem mais pelas suas perguntas que pelas respostas. Encontra-se oportunidade para fazer o mal 100 vezes por dia e para fazer o bem uma vez por ano. Escrevo-vos uma longa carta porque não tenho tempo de a escrever breve. Os infinitamente pequenos têm um orgulho infinitamente grande. Um mérito inegável da poesia: ela diz mais em menor número de palavras que a prosa. Uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males. O público é uma besta feroz. Deve-se enjaulá-lo ou fugir dele. É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem. Aproximo-me suavemente do momento em que os filósofos e os imbecis têm o mesmo destino. A via pela qual se ensinou durante largo tempo a arte de pensar, de certeza que é oposta ao dom de pensar. Se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. A pintura é poesia sem palavras. Respeito o meu Deus, mas amo o universo. A alma é uma fogueira que convém alimentar, e que se apaga dado que não se aumente. Façam o que fizerem, destruam a infâmia e amem aqueles que vos amam. Todas as grandezas do mundo não valem um bom amigo. Ensinam-se os homens a serem honestos, sem isso, poucos chegariam a sê-lo. Sabei que o segredo das artes é corrigir a natureza. A política tem a sua fonte na perversidade e não na grandeza do espírito humano. Sufoca-se o espírito da criança com conhecimentos inúteis. O melhor governo é aquele em que há o menor número de homens inúteis. Quando se viaja de passagem, tomam-se os abusos pelas leis do país. A espécie humana é a única que sabe que tem de morrer. O segredo de aborrecer é dizer tudo. Todo homem é culpado do bem que não fez. Deve-se consideração aos vivos, aos mortos deve-se apenas a verdade. As grandes coisas são muitas vezes mais fáceis do que aquilo que se pensa. De todas as doenças do espírito humano, a fúria de dominar é a mais terrível. Quando o populacho se põe a refletir, tudo está perdido. O interesse que tem em acreditar numa coisa não é a prova da existência dessa coisa. Se queres conversar comigo, define primeiro os termos que usas. A educação desenvolve as faculdades, mas não as cria. Não prestamos para nada se só formos bons para nós próprios. Fiz um pouco de bem, é a minha melhor obra. Deus fez do arrependimento a virtude dos mortais. O supérfluo é uma coisa extremamente necessária. A vida é uma criança que é preciso embalar até que adormeça. Perdoar aos nossos inimigos as suas virtudes, este, sim, é um grande milagre. A arte da medicina consiste em distrair o paciente enquanto a natureza cuida da doença. Feliz daquele que desfruta agradavelmente da sociedade. Mais feliz é quem não faz caso dela e a evita. O homem nasceu para a ação, tal como o fogo tende para cima e a pedra para baixo. A superstição põe o mundo em chamas, a filosofia apaga-as. Quem pretende destruir as paixões, em vez de as regular, quer fingir-se inocente. O maior prazer que alguém pode sentir é o de causar prazer aos seus amigos. O repouso é uma boa coisa, mas o tédio é seu irmão. É melhor correr o risco de salvar um homem culpado do que condenar um inocente. Há 100 poéticas para um poema. O mais competente não discute, domina a sua ciência e cala-se. O casamento é a única aventura ao alcance dos covardes. Só há uma maneira de lutar contra o poder, é sobreviver-lhe. Ideias são como barbas, o homem só tem uma quando ela cresce. Os desconfiados desafiam a traição. Os homens erram, os grandes homens confessam que erraram. A amizade é o casamento da alma e este está exposto ao divórcio.